Olá pessoal, tudo bem? Esse aqui é o vídeo da FRC 3 versão 3.2, que é a mesma FRC 3, porém com os três eixos, o X, Y, Z, com motores com encoder, ou seja, com malha fechada. A gente fez uma série de vídeos dela já, e esse vídeo aqui é para mostrar como fazer códigos de rosqueamento. Aqui a gente fez rosqueamentos internos, mas para fazer rosca externa é o mesmo procedimento. Eu vou mostrar o código, como posicionei ali a ferramenta. Uma foi no olho, a outra foi pelo furo e depois seguindo o furo. Essa peça aqui, ó, a gente já tinha a furação delas, então a gente fez uma furação para a rosca M12 passo 1,25, porque a gente aproveitou daí o furo de 11, que a gente aproveita para fazer a rosca M12 passo 1,25. E essa peça em alumínio aqui também a gente fez o furo. Depois o rosqueamento, a gente consegue ver a rosca sendo feita em apenas um passe. Ela faz a rosca ali de 10 milímetros de comprimento com passo de 1,25 e externo, ou seja, o parafuso de M12 vai entrar certinho aqui. Então, te liga aí. Então aqui está o código que eu vou utilizar para fazer a furação. Eu faço esses setups, ligo o spindle na velocidade máxima, porque eu estou usando uma fresa, uma ferramenta de corte para fazer rosca de 7,9 milímetros de diâmetro. Aqui ela é de perfil, né, olhando de lado. E botando isso na conta de rotação é igual a velocidade de corte vezes 1000 dividido pelo diâmetro da ferramenta vezes π, a gente tem uma rotação mais alta do que 3000. Então a gente vai diminuir o avanço nos passos desses ciclos, aqui olhando de cima, né, a mesa, no espiral, quando ele for fazendo então o canal da rosca. Bom, para entender o código é necessário somente entender essas duas linhas aqui, ó, porque o resto só se repete. Então, inicialmente, como se isso aqui fosse a minha ferramenta de corte, esse parafuso. Então, olhando de cima, né, eu vou posicionar no G0, X0, Y0, bem em cima da peça, do furo, que já foi feito. Aqui, eu vou mandar para o menos 2,05. Por que menos 2,05? Aqui eu fiz um código para fazer uma rosca M12 passo 1,25. Como eu tenho um furo de 11 milímetros, o ideal é essa rosca, ela encaixa nesse furo. Então, por isso que eu escolhi essa rosca de M12 passo 1,25. Eu já tinha um furo numa peça e na outra eu vou fazer em alumínio também, usando a broca de 11 milímetros. Então, uma rosca de M12 passo 1,25, o canal tem que ter 12 milímetros de diâmetro, ou seja, dessa extremidade aqui até a outra, na circunferência, que a ferramenta for fazendo o espiral, essa parte aqui onde ela entrar, daqui até aqui tem que ter 12. Então é só pegar os 12 e subtrair, diminuir o diâmetro dessa ferramenta, que é 7,9. Então eu tenho 4,10, que é onde eu tenho que andar do centro da minha ferramenta, até o outro centro. Então, eu andando desse centro até esse outro centro aqui, no X, para fazer o espiral, eu vou fazer com que esse valor, que é 4,10 mais 7,9, faça então o círculo de 12 milímetros. Então, esse círculo é feito pelo G2, eu já vou entrar nele, mas aqui eu começo dando um G1 me posicionando no menos 2,05. Então aqui eu vou com a minha ferramenta, a ponta dela, o centro dela para menos 2,05, já com uma velocidade de 100, já não é mais um G0. E a partir daqui eu vou fazer um G2, que ele faz um semicírculo de 180 graus, ou seja, até ele é um semicírculo, que vai utilizar então uma profundidade, ele vai descer nesse semicírculo, porque a ideia é ir fazendo uma espiral que vai descendo a ferramenta para fazer o canal. Então ele vai descer em 180 graus, ele desce menos 0,625, porque em uma volta completa ele desce o dobro disso, que é 1,25, que é o meu passe.
Então, nessa primeira linha, esse G2 é um código que faz essa interpolação, eu só tenho que estar já na posição inicial, que vai ser essa, que é menos 2.05, e vou mandar para outra posição, que é essa aqui, 2.05 positivo. E aí descendo menos 0.625 no Z, e aí o I é o raio, que é 2.05. Então vai fazer um círculo. Então quando eu vier daqui para cá, eu já fiz uma espiral descendo, uma semi-espiral, e quando eu der de novo esse G2 para o menos 2.05 para retornar, eu coloco o Z final, que é menos 1.25, para dar um passo total, né? E aí o raio ele é negativo, menos 2 para ele fazer nesse sentido. Porque se eu botasse positivo, ele ia fazer para cá, ia estragar a rosca. Então é negativo, então ele volta para cá, já tendo descido então nessa rosca, nesse círculo, 1.25. E aí os próximos passes vão ser a mesma repetição dessas duas primeiras linhas aqui, só que o Z sempre alternando, sempre subtraindo 0.625 em cada linha. Então ele estava no 1.25 aqui, quando ele for de novo para o 2.05 positivo fazendo esse raio, ele vai descer menos 0,625. Então, menos 1.25 menos 0,625 vai dar menos 1.875. E aí quando ele fechar de novo essa segunda linha indo para o menos 2,05, ele vai descer até o menos 2,5, fechando então dois passes de 1,25. Aqui ele já deu duas voltas, uma, duas, até aqui, né? Então indo do zero até o menos 2,5, porque cada volta que ele deu, ele desceu menos 1,25. E aí vai somando, ó, cada linha aqui vai somando subtraindo 0,625 no Z. E o resto fica tudo igual. Eu fiz aqui para uma rosca de 10 milímetros de comprimento, então ele vai até o menos 10.625. E aí depois ele vai com o G0 para o X0 Y0, volta para o meio, né? Porque se ele ficasse na extremidade que ele parou e subisse, ele ia quebrar a ferramenta provavelmente. Então ele tem que voltar para o meio, para depois no G0, Z30, ele voltar lá para cima e sair de dentro do furo. Então esse código ele é bem simples. Com esse código dá para fazer qualquer rosca, tanto externa como interna. Aqui a gente tem um furo, então, que ele seria mais ou menos aqui, né, o furo. Então, considerando que a ferramenta ela vai vir até o diâmetro da ferramenta, olhando lá de cima, ela vai fazer o canal, então ela vai pegar uma bordinha, aqui está o centro da ferramenta, ela vai cortar e vai fazer então a rosca. O mesmo poderia ser se fosse um pino e que a gente quisesse fazer uma rosca externa. A gente usaria essa mesma lógica aqui, posicionando então o centro da ferramenta e considerando então o diâmetro dela e a posição no código do centro da ferramenta. Isso a gente vai ter então o passe que a gente vai querer dar. A gente vai fazer em uma vez só, então isso aqui é uma passada até embaixo, vai para o centro, sobe e termina o código. Vai ser um código bem rápido. Esse código que a gente vai testar no alumínio e no cobre. Então a gente pode ajustar, depois a gente poderia ajustar para menos 2, para X, começando no 2.1 e indo até o X menos 2.1, dependendo do material, ou diminuindo, mas aqui a gente usou 12 milímetros, né, considerando a ponta da ferramenta, que é o canal interno da rosca, até o outro canal. Isso aqui, com esse código, a gente faz qualquer rosca, porque é só considerar então a descida do Z em cada semicírculo. Então, num círculo completo, se a gente quer um passe de 1 milímetro, então é só o Z vir para menos 0,5, depois o Z vir para menos 1. A gente estaria fazendo uma rosca aqui de passo 1. Então aqui menos 1,5, menos 2, menos 2,5, menos 3. Então a gente vai alterando aqui o passe da rosca. E o diâmetro da rosca a gente altera nas extremidades. Para onde é que ele começa? No menos 2, menos 3, menos 4 e vai até o 3, 4 positivo. Sempre tem que ser igual, considerando que a ferramenta começa no centro da peça. Ela começa e vai até embaixo, fazendo sempre
esse movimento até terminar, volta para o centro e sobe. Então, essa é a nossa lógica. G1, G0 primeiro, posicionou aqui bem em cima do furo, mas bem rente à peça. Então, ele vai dar o primeiro comando, vir até o menos 2.05. E aí faz o semicírculo nessa linha aqui, ó, para cá. Aí depois faz esse outro semicírculo, depois esse outro semicírculo, depois esse outro semicírculo. E é um espiral que ele está fazendo porque ele está descendo no Z o passe que a gente escolheu. Então, através desse passe e das extremidades do X e do raio, né? Quando a gente mexe no X, a gente tem que acompanhar com o raio. O raio é o I. O raio ele faz, então, o Y, na verdade, né? Se a gente não mudar no I, só mudar no X, a gente vai estar fazendo uma elipse. Então, se aumentar no X, as extremidades têm que também acompanhar aqui o raio desse semicírculo. E o furo com a broca metal duro de 11 mm para fazer, então, depois o código de rosqueamento que eu mostrei. É esse código bem simples, ligando o spindle nessa velocidade de 3.000 RPMs, indo para a posição X0, Y0, num G0 aqui inicial Z30, poderia ser já Z40, Z20, para depois, num G0, posicionar um pouquinho acima da peça, tendo feito o probe em cima da peça, né, para achar o zero em cima da peça, e aí descer até o menos 15, porque a gente vai querer fazer uma rosca que a gente programou ali de 10 mm de comprimento, com uma velocidade então de 40, que é um teste que a gente encontrou bom para furar cobre, então vai furar bem, alumínio também, outros metais também poderia funcionar bem esse código. Depois de descer até o menos 15, ele sobe com o G0 até o Z30 e desliga o motor. Aqui é o teste na peça de alumínio, eu já fiz o probe, então em cima da peça ali a broca de metal duro está com 24.2 acima dela, então eu vou fazer um furo então de 15 mm para depois trocar a ferramenta e fazer o processo de rosca. Então eu vou pegar aqui o código, que é o furação 6. Furação 6. Confirmei ele aqui, está aqui em cima. Então vou fazer o primeiro furo então aqui na peça. O furo que eu fiz aqui, para a gente poder ver depois o processo de rosqueamento, ele já tinha uma rosca aqui, né? Mas mesmo assim, a rosca vai ser feita por cima dela. Então o parafuso depois M12 por M25, ele vai entrar aqui certinho. Então troquei minha ferramenta, botei minha fresa de metal duro para a rosca. Então eu vou puxar aqui o meu código para a rosca M12. Passou em 25 que eu já mostrei. Tá aqui ele. Já fiz o probe, então a peça está 24.2 acima. Meu processo de rosqueamento começa no ponto 0. Então, aí o Enter. Começou.
Aqui está o meu parafuso M12 passo 1,25. Aqui está a rosca feita. Com um passe só. Então, colocando aqui. E entrou até o final, perfeito. Sem nenhuma folga. Projetei o canal interno com diâmetro de 12 milímetros no total, né? Então, deu muito certo. Mas claro, usando a ferramenta certa, né? Para o rosqueamento na peça de cobre, como eu já tinha essa peça de cobre furada com 11 milímetros, que eu tinha feito no vídeo anterior, eu vou fazer então nesse primeiro furo. Eu centralizei no olho com o MPG, com o controle remoto, né, no X e no Y, não foi tão difícil. Depois eu fiz o probe em cima dela para ter a altura certa. Então, pegando aqui o código de rosqueamento, eu vou dar um OK para fazer então a rosca nesse furo. E terminou. Como a minha centralização no X e no Y foi no olho, né, talvez não tenha ficado perfeito. Mas, não tirando a peça do lugar, eu posso rodar o código de novo, ajustando no X ou no Y, né, para frente ou um pouquinho para trás, o zero dele, e mando de novo, caso necessite corrigir alguma coisa. Mas como o meu zeramento aqui ele foi bem ok, no olho, né, o X e o Y, ele não vai precisar de correção. Aqui tem meu parafuso, M12 passo em 25. E aí pessoal, curtiram o vídeo? Então se inscreve no nosso canal, dá uma curtida pra nós e até o próximo vídeo.